Coisa que a gente tem que entender é que as diferentes tensões de corda servem exatamente para equilibrar o seu violão ao seu toque. Tem violões que são mais macios e tem violões que são um pouquinho mais durinhos para tocar. Isso tem a ver com a própria estrutura do violão e também com a regulagem, né? E tem músicos que têm toques mais suaves e tem músicos que têm toques mais vigorosos. E aí você tenta equilibrar as duas coisas, né? E você vê que não é simplesmente assim, determinado músico só usa tensão pesada. Não é bem assim, porque no meu caso, eu tenho violões que eu uso tensão média e tem outro violão que eu uso uma tensão mais pesada. Então você vê que o mesmo músico tem tensões de cordas diferentes nos seus violões, porque eu percebo que um violão compensa cada detalhe com aquele tipo de tensão e assim por diante. Outra coisa interessante é que tensões mais pesadas de corda permitem, na minha opinião, que você tenha uma interpretação com maior dinâmica, né? Você pode tocar mais leve e pode tocar mais vigoroso e o instrumento vai responder bem. O que é isso? Uma tensão de corda mais leve, conforme você vai tocando cada vez mais forte, né, aquela corda ela se movimenta mais e chega uma hora que você não tem mais tanto volume, porque aquela corda começa a se movimentar e trasteja. Claro, se você for tocando com muita força, a corda uma hora bate, né, no braço do violão. Nas tensões mais pesadas, você consegue impor um pouco mais de força no seu ataque e aquela corda vai tendo cada vez mais volume e vai aguentar um pouco mais antes de começar a trastejar. Só que, por outro lado, é um pouco mais duro para tocar com tensões pesadas. Resumindo, não existe melhor tensão de corda, existe aquilo que vai funcionar melhor para você, de acordo com o seu estilo e com os seus instrumentos. Qual que é a minha sugestão? Compre uma tensão de corda média, experimente no seu violão e aí você vai fazendo o teste. Mês que vem eu vou tentar uma corda tensão mais pesada. E aí você experimenta. Não, agora eu quero tentar uma mais leve. Você tem que ter essa vivência para ter... Então, eu diria para você que a escolha correta das cordas vai impactar diretamente na saúde dos seus músculos e tendões, vai impactar diretamente na forma com que você interpreta a sua música e vai impactar diretamente no som que você tira do seu violão, tanto nos shows ao vivo quanto nas... Eu uso apenas cordas de média tensão. Só uso corda de alta tensão quando o violão é muito macio. Se o violão for muito macio, eu subo um pouquinho a tensão, mas violões normais, os violões que eu gosto de tocar, normalmente eu uso média tensão. Esse violão aqui, por exemplo, que é um dos meus violões, é um violão maravilhoso chamado Kenny Hill, que é o violão que eu uso para fazer gravações e estudar, ele está com um encordoamento de média. Eu não sou contra as cordas pesadas e não estou fazendo uma propaganda contra as cordas pesadas, nem uma campanha contra. Eu só disse que eu não uso mais porque elas não são adequadas. Eu acho que cada um usa a corda melhor para a sua característica física e para aquela música que você pretende fazer, né? Dependendo do tipo de violonista que você queira ser, eventualmente a corda pesada sim pode ser a mais interessante para você. Então, não é aqui uma propaganda contra a corda pesada, é só uma proposta de uma reflexão a respeito de se realmente a corda pesada é a corda mais adequada para você. Por que eu bato nessa tecla? Porque na minha experiência como professor e como músico já de muitos anos, eu percebo que o aluno que quer tocar bem, aquele violonista que busca uma qualidade melhor, né, no seu tocar, esse cara, ele muitas vezes começa privilegiando a corda pesada sem refletir a respeito, sem saber se realmente aquela corda é melhor. E esse tipo de escolha impensada, ela pode causar problemas no futuro. Então é legal que você pense nisso muito e com profundidade a respeito e se tentar se entender sua relação com o instrumento, para aí sim você decidir qual é a corda que você vai... Então, eu vou começar falando sobre a relação entre o violão, fisicamente falando, e as cordas, né? Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas os violões, eles mudam muito de som em relação à corda que você usa. E eu vou te dizer por quê. Porque os violões foram feitos, quando eles são construídos pelos seus luthiers, eu estou falando mais violões feitos à mão do que violões feitos em fábrica. Violão feito em fábrica não tem tanto essa preocupação, mas os violões feitos por luthiers, eles são projetados para trabalharem com um certo tipo de... Se o violão está muito brilhante, eu levantar um pouquinho as cordas,
ele já vai ficar com um som mais macio. Né? Esse violão que é mais escuro, se eu levantar um pouco as cordas, ele vai ficando escuro demais, então tem que deixar as cordas sempre próximas do braço, que aí ele fica com um timbre mais correto dentro daquilo que eu espero, que é uma média entre a maciez e o brilho. Né? Então, essa questão da altura das cordas também interfere no timbre, quer dizer, ou seja, resumo da história. Essa questão, relação corda, instrumentos e você, é uma relação muito cheia de variáveis. São muitas variáveis e você vai passar um tempo experimentando possibilidades até chegar naquilo que é mais confortável para você. E o pior de tudo, eventualmente você muda de ideia no meio do caminho. Você tocava de um jeito, passa a tocar de outro, você queria uma coisa, passa a querer outra, quer dizer, é uma coisa muito dinâmica, ela não é estática. Então aquela história, a melhor corda que tem, qual é? Não existe. Não existe a melhor corda, né? Então alguns luthiers fazem violões, eles fazem a construção do tampo do violão internamente, a estratégia de construção das barras estabilizadoras do tampo, das barras harmônicas, da espessura dessas barras, a espessura do tampo, tudo isso é um projeto, e esse projeto ele tende a funcionar melhor com um determinado tipo de corda. O que significa isso? Significa que certos violões vão muito bem com cordas muito pesadas. Eles têm uma estrutura de tampo que foi construída para suportar o peso de uma corda pesada e render muito bem com uma corda mais pesada, uma extra pesada, uma super pesada. Outros violões não. Outros violões eles são construídos de uma forma que a corda muito pesada, ela trava o tampo. Quer dizer, o tampo, aquela pressão que a corda faz sobre o tampo é muito grande e o tampo acaba não funcionando bem, ele acaba não trabalhando bem. E aí você não tem um som ideal. Então, no caso, eu tenho dois violões que são exatamente esse caso. Um deles funciona muito bem com cordas pesadas ou extra pesadas, que eu nem uso essas cordas porque, como eu já expliquei para vocês, eu não uso mais cordas extra pesadas, mas ele funciona muito bem, eu não posso negar que ele funciona muito bem, ele tem mais som, mais volume quando eu uso cordas mais pesadas, que é o meu Joacir Carvalho, que é o violão que eu uso normalmente para shows ao vivo e tudo mais. E esse aqui que eu estou usando, que é o meu Kenny Hill, que é um violão californiano, muito bom. Esse violão aqui ele funciona melhor com cordas de média tensão. Quando eu coloco cordas muito pesadas nele, ele trava o som fica curto, fica com pouco sustain, fica com poucos harmônicos, fica pouco interpretativo, com pouca dinâmica, quer dizer, é demais para esse tampo um encordoamento muito pesado. É uma coisa muito interessante, mas realmente acontece. Então a primeira coisa que você tem que fazer é observar o seu instrumento e ver qual é o tipo de corda que funciona melhor para ele, quer dizer, como que o som fica mais bonito. Eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Além disso, né, além de você pensar na tensão da corda versus construção do tampo, você tem que lembrar que tem outros dois fatores que alteram muito o som do violão relacionado à corda que você está usando. Um deles é o material que a corda é feita. Existem cordas que são feitas de nylon simples e o nylon revestido nos bordões. Existem cordas que são de carbono nas inferiores, nas primas, e os bordões são de nylon revestido. Existem cordas que são de nylon nas primas, às vezes com a opção de você ter uma terceira corda de composites, por exemplo, e os bordões todos de composites revestidos com metal. Você tem as cordas que tem um componente de titânio, um pouco de titânio na liga do nylon, que é construída com esse material nas primas, e nos bordões é feita de um outro material chamado Dynacore, né? Quer dizer, existem vários tipos de cordas, vários tipos de tensões, com vários tipos de características sonoras, né? Mesmo dentre as cordas de nylon que você tem aí disponíveis no mercado, muitas delas têm sons diferentes, tem algumas são mais brilhantes, algumas são mais opacas e tudo mais. Então, essa escolha também do material da corda, da marca do encordoamento, vai fazer muita diferença. Por quê? Você tem um violão mais brilhante, por exemplo, um violão que fala mais nos agudos. A corda de nylon vai muito bem para esse violão, de nylon puro, de nylon simples, porque não é uma corda muito brilhante, né? Se você colocar já nesse violão encordoamentos mais brilhantes, por exemplo, de titânio ou de carbono, você vai ter um violão brilhante demais, ele vai ficar muito agudo, talvez fique desconfortável para tocar, você vai ficar tendo que tomar muito cuidado na hora de tocar. Já no inverso disso, quando você tem um violão mais escuro, o caso desse violão aqui é um violão mais escuro, né, escuro no sentido sonoro, ele tem menos agudos, o encordoamento mais brilhante vai muito bem. Encordoamentos de carbono ou encordoamentos de titânio vão muito bem nesse violão, porque realça um pouco do agudo que ele esconde, e aí você consegue um equilíbrio melhor, né? Agora,
não é só uma questão de timbre, de brilho. Por exemplo, o carbono é um encordoamento mais brilhante, mas ele também é um encordoamento mais rígido. Então, quando você toca com cordas de carbono, você sente que as cordas são mais duras do que o nylon normal. E isso faz com que o violão ganhe um pouco mais de volume, um pouco mais de projeção, porque ele aceita um pouco mais de energia na hora de tocar. Mas é uma corda mais difícil de fazer interpretação, é uma corda difícil, mais difícil de você tirar o vibrato, até porque elas são mais rígidas, né? Então é uma outra coisa que a gente tem que decidir. Eu quero mais interpretação ou eu quero mais rigidez para que eu possa tocar mais forte? Tudo isso são elementos que vão se somando, são variáveis que vão se somando a essa questão, que vão tornando cada vez mais difícil de você tomar uma decisão. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é experimentem. Vocês, quando tiverem um violão na mão, vocês têm que entender que tipo de violão você tem, que tipo de encordoamento vai melhor, que tipo de material de cordas vai melhor. E o último fator, ainda tem um fator que eu estava esquecendo aqui, que também afeta na sonoridade do instrumento e afeta na relação instrumento-encordoamento, que é a altura das cordas, né? Eu tenho observado nos meus violões, quando eu levanto as cordas, o timbre muda. Não é só a relação de tensão da corda que muda, muda o timbre também. Parece que o fato da corda ter sido levantada, ela faz pressão de uma forma diferente no tampo e o tampo reage diferente. Quando a gente fala a respeito de altura das cordas, a gente está falando a respeito não da mão esquerda, por incrível que pareça, né? Pensa muito, quem ainda não tem muita experiência, acaba pensando que a mão esquerda tem uma relação grande com a altura. Está muito alto, para quê? Para a minha mão esquerda, mas não tem nada disso. A altura das cordas tem relação com a mão direita, porque cada pessoa tem uma força, um peso na mão direita. Se você for destro, é claro, se você for canhoto, você faz a inversão. Agora, se você for destro, a mão direita, ela tem um determinado peso. Então você tem que regular o violão de forma que ele não estoure nas notas. Em primeiro lugar, não pode testejar. Testejou, já está com problema, tem que levantar mais. A partir do momento que ele não está mais testejando, ainda assim não está bom. Precisa levantar um pouco mais. E aí você vai fazer o controle dessa altura através do rastilho. Em geral, os violões têm um rastilho móvel e ele pode correr para cima ou para baixo. Ele tem uma posição meio inclinada, né? Ele não é reto, não é um quadrado, um retângulo aqui no caso. Ele tem uma inclinação, né? Um tipo de triângulo, não sei exatamente o nome dele, deste triângulo aqui, enfim, não lembro. Essa parte da geometria, né? Oblíquo, talvez, se alguém souber pode comentar. Enfim, mas ele vai fazer esse desenho aqui, ó, o rastilho. Então ele vai ser caminhado, você eleva e aumenta ou diminui a altura das cordas de acordo com a pressão que você vai colocar na mão direita. Depois que não testeja mais, não pode estourar. É claro que tem um limite. Se eu tocar muito forte, estoura, mas... Então ele tem que ter uma sonoridade, uma combinação para que você tenha um melhor som. Eu acho que eu deixo meio que geral 4, 5 milímetros. Meu violão normalmente é um pouco mais alto do que eu costumo ver por aí.